Olá, no ar mais uma edição do Portal UEM. Confira o que foi destaque na universidade nas últimas semanas. Programa de pós-graduação em Ciências Sociais realiza estudo que busca entender como deficientes visuais se autoavaliam. O desgaste físico dos atletas paralímpicos do vôlei sentado foi objeto de estudo para um pesquisador da UEM. Essas e outras notícias, agora no Portal UEM. Começamos essa edição falando de segurança alimentar nutricional. Na tentativa de assegurar esse direito à população, em 2010, o governo federal instituiu um plano nacional para o setor. Mas será que as políticas públicas têm sido efetivadas nesse sentido? Este questionamento tem sido motivo de investigação de muitos pesquisadores da UEM. E a mais recente foi realizada pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade. As mãos sujas de terra é por uma causa nobre. Nesta horta comunitária, moradores do bairro da periferia mantêm com orgulho a atividade camponesa em pleno perímetro urbano. Aos 87 anos, Dona Filomena esbanja a resistência na lida pelos canteiros. As hortaliças que ela e outros moradores da comunidade cultivam têm um grande propósito. É aqui, de alguma forma, que eles asseguram a subsistência para a segurança alimentar nutricional. Mais para comer, deu para meus filhos também, né? Então ajuda na alimentação do dia a dia lá em casa? Ajuda sim, ajuda bastante, né? Desde 2007, as hortas comunitárias em Maringá têm sido estratégia fundamental para o acesso da população a alimentos de qualidade. De acordo com a legislação federal, esse tipo de atividade deve respeitar a diversidade cultural, além das questões econômicas e sustentáveis de cada região. Mas será que os critérios que sustentam as políticas para a segurança alimentar estão sendo obedecidos pelo poder público? Estudiosos da Universidade Estadual de Maringá têm trabalhado nesta investigação. Em 2015, esta pesquisadora em ciências sociais analisou as práticas cotidianas municipais que asseguram o direito da comunidade a alimentos de qualidade. A segurança alimentar e nutricional, ela deve ser pensada de forma coletiva e intersetorial. Isso significa que as diferentes áreas do governo, elas precisam ser mobilizadas de forma articulada, unindo esforços junto com a sociedade civil, né, nas diferentes áreas, né? Então, a alimentação, a educação, Secretaria de Abastecimento, por exemplo, para que esses projetos eles se realizem com eficiência, com efetividade, porque a segurança alimentar, ela pressupõe justamente essa articulação de esforços, essa coletividade. Além das hortas comunitárias existentes no município, o estudo realizado pela pesquisadora da UEM identificou outros projetos que garantem o acesso à boa alimentação para uma grande parcela da população. O restaurante popular acaba se tornando uma ferramenta para a aplicação de políticas públicas alimentar nutricional. Por aqui são atendidas mais de 1.000 pessoas todos os dias. O cardápio balanceado e o valor simbólico da refeição tem atraído muitos usuários. Com apenas R$ 3,00, cada pessoa tem direito a uma bandeja contendo arroz, feijão, carne, salada e uma sobremesa. Por causa do trabalho no centro da cidade, muitos deles vêm de bairros afastados e até da região metropolitana. O plano, ele não tem assim um foco específico, sabe, por exemplo, só pessoas de baixa renda. Ele é para a população em geral, assim como políticas como o SUS, por exemplo, ele atinge toda a população. Mas ele prioriza o atendimento a pessoas mais fragilizadas, né, que têm uma condição econômica menos favorecida. Ainda de acordo com a SASC, nos próximos dias uma consulta pública está prevista com o objetivo de ampliar projetos como a do restaurante popular, uma forma de atender a população mais vulnerável. Então, nós estamos com um projeto para ampliação com a instalação de 3 refeitórios populares em bairros também em Maringá, facilitando assim o acesso da população a essa alimentação. O restaurante popular fica aberto de segunda a sexta, das 11 da manhã às 2 horas da tarde. O endereço é a Avenida Lauro Werneck, número 500, aqui na Zona 7.
E ainda falando sobre alimentação e saúde, estreou essa semana na Rádio UEM FM o programa Prosa Orgânica. Uma produção do mestrado profissional em agroecologia da Universidade Estadual de Maringá. Com 5 minutos de duração, o programa vai discutir temas e dar dicas sobre saúde e meio ambiente. O principal objetivo é disseminar a cultura do consumo agroecológico e orgânico nos ouvintes. O Prosa Orgânica vai ao ar todos os dias, às 6 horas da manhã, às 9 e às 4 horas da tarde, pela frequência 106,9. O assunto agora é meio ambiente. Vamos falar sobre construções de edifícios e suas consequências para o ecossistema. Você sabia que a construção civil é o setor que mais consome recursos naturais? Mas nem toda obra precisa ser assim. Vamos conhecer um professor do Departamento de Engenharia Civil que tem um projeto que aplica parâmetros sustentáveis na construção. As ruas planejadas, os canteiros arborizados, dão à cidade de Maringá o título de Cidade-Jardim. Acostumada com a organização e a presença constante da natureza, a população maringaense tem cada vez mais se preocupado com o meio ambiente e consumido ecologicamente. No curso de Engenharia Civil da Universidade Estadual de Maringá, o estudo da construção civil sustentável não está inserida na grade curricular, mas o professor José Luiz Mioto faz questão de trabalhar esses parâmetros com os alunos. As construções sustentáveis, elas nasceram a partir de um primeiro grande susto que nós tivemos no planeta, que foi na década de 70 com a crise do petróleo. Então, se começou a refletir a respeito, das possibilidades de diminuição do consumo de energia nas edificações. Posteriormente, foram sendo incorporadas outras necessidades, como a necessidade de redução do consumo de água, de se ter uma maior durabilidade dessas construções, a necessidade de reduzir a quantidade de resíduos, a necessidade de consumir menos matérias-primas. O projeto de extensão rendeu uma parceria entre o UEM e uma construtora de Maringá no desenvolvimento de práticas ecológicas na construção de edifícios na cidade. Diego é engenheiro de obras da construtora e aponta que não é só nas pesquisas que a demanda por prédios sustentáveis existe. Maringá é uma cidade muito desenvolvida nos quesitos sustentabilidade. Então, essa visibilidade desde a nossa implantação da cidade, que foi uma cidade planejada, acontece também nesse momento da construção civil. A construção civil de Maringá tem essa carência, então a construtora quer trazer para Maringá um prédio verde que tem a utilização dessa sustentabilidade incorporada no projeto, na execução e no produto final. O Conselho Internacional da Construção aponta a indústria da construção como o setor que mais consome recursos naturais e utiliza energia de forma intensiva. Portanto, o uso racional dos recursos é fundamental. Há pouco tempo atrás, cerca de 50% ou mais dos resíduos sólidos gerados nos centros urbanos eram procedentes da construção civil, o que nos força ainda mais a repensar nossos processos, a trabalhar com tecnologias que permitam reduzir a quantidade de consumo de matérias-primas que nós extraímos do planeta e a quantidade de poluentes que nós lançamos e de resíduos que nós geramos. Muito se ouve falar sobre ações sustentáveis depois da obra pronta. Mas há uma série de medidas que podem ser tomadas ainda no processo de construção do edifício. Daqui a gente pode apontar, por exemplo, o uso das escoras metálicas. Essa é uma prática positiva, porque se não se fizesse uso dessas escoras, a gente teria que fazer o uso das escoras de madeira. E as escoras de madeira, elas não têm o ajuste que a gente vê ali nessas escoras. Então isso faz com que essas escoras sejam constantemente recortadas e a consequência disso é uma geração grande de resíduos no canteiro de obras. Nós temos aqui no canteiro a utilização da iluminação natural, tanto nos escritórios, nos vestiários e no refeitório. A reutilização de águas da chuva, tanto para regar a nossa horta quanto nos sanitários. E nós temos os copos identificados por colaborador para minimizar o uso de um copo plástico.
Então, cada colaborador tem um copo identificado, ele é responsável pelo uso e manutenção e asepsia desse copo, e ele faz uso no bebedouro que está aqui instalado ao lado. A norma exige que a consultora tenha que disponibilizar os copos para o uso durante o expediente. Essa foi uma sugestão, inclusive, que nós demos, né, para o nosso projeto de extensão, para poder reduzir a quantidade de copos plásticos. Além das práticas alternativas, o aprimoramento da gestão dos materiais também pode ser uma ferramenta para evitar o desperdício. Então, a organização, né, de areia, separado das britas, né, da argamassa, isso tudo faz parte de um modelo de gestão, né, que isso não traz custo, aumento de custo para a construção, mas se a consultora não fizer isso, ela perde uma quantidade muito grande de materiais e aí sim, né, não só do lado econômico, né, mas do lado ambiental, a gente tem repercussões sérias, porque já houve um impacto na extração desses materiais, como areia, brita, né, e os demais materiais de construção na natureza. E se nós estamos gastando além daquilo que seria o necessário para a construção, nós estamos indo contra a sustentabilidade. Depois de uma queda acentuada no setor da construção civil, em 2018, a indústria promete aumentar as contratações, como indica uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. E esse aumento está diretamente ligado à sustentabilidade. Quem já se antecipou e investiu tempo e conhecimento nessa área foi o Arthur. Formando em Engenharia Civil pela Universidade Estadual de Maringá, dedicou-se ao estudo das práticas racionais na construção civil. Então foi bem interessante esse projeto porque eu tive um desafio muito grande no começo. Algo que a gente tem pouco contato na faculdade é uma questão de fazer a aplicação das nossas pesquisas. Muitas vezes elas são muito investigatórias, esse tipo de coisa, e a gente não pensa tanto em uma situação prática e real daquilo. Na linha da cegueira, um estudo à trajetória das pessoas cegas. Esse é o título de um estudo realizado no ano passado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais na UEM. O objetivo? Entender como os deficientes visuais se autoavaliam. O corre-corre da vida em sociedade tem colocado as pessoas no modo automático. Das atividades mais simples do dia a dia até as mais complexas, a reflexão sobre o que se executa é quase nula. Alguns teóricos diriam que a identidade do indivíduo está diretamente ligada ao meio em que vive. Ok, mas como esse mesmo indivíduo se reconhece? Este tipo de questionamento foi feito com pessoas com algum nível de cegueira. Sem a ajuda da visão, a tarefa era se identificar. E os resultados foram surpreendentes. O deficiente visual Alexandre Bonencontro confirma esta ideia. Quando eu perdi a visão por completo, para mim foi igual, infelizmente foi igual perder o chão, sabe? Fiquei sem chão. Quando eu tinha minha porcentagem visual, eu me virava, eu tinha a visão um pouco mais ativa. Só que no decorrer do tempo, a gente vai se adaptando, vai pegando novas experiências, né? Você vai ficando mais... No apanhar da vida, você vai ficando mais desenvolvido. Olhar para si, ou melhor, se identificar, deveria ser uma tarefa comum, independente do nível que cada um enxerga. Isso pode colaborar com aspectos que a maioria nem se dá conta. Tornar justo um ambiente dividido por todos, sem distinção. A pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UEM, Ângela Labatucci, comentou a realidade sobre grupos diferentes conviverem em harmonia nos ambientes comuns. Esse debate é um debate bastante importante hoje, né? Se você pegar a história da educação do deficiente visual, da própria inclusão, você vai ver o protagonismo em pessoas normovisuais, né? Pessoas que vão debater uma situação que elas não vivenciam. E muito pouco o protagonismo da própria pessoa com deficiência. Então, esse protagonismo que eu acho que é um momento de resgatar. Ou seja, a própria pessoa com deficiência está dizendo o que ela precisa, o que é melhor para ela, né? Que tipo de atitudes, ações, até políticas públicas vêm atender a sua necessidade. O desafio da vida para a igualdade de direitos e possibilidade de acesso a informações comuns tem mudado. O Centro de Apoio Pedagógico em Maringá tem colaborado com portadores de cegueira em mais de 120 municípios do Paraná.
a gente faz a produção de todo o material didático que os alunos cegos e os alunos com baixa visão dos 6 núcleos regionais que a gente atende, que é 123 municípios que estão matriculados nas escolas. Então, eles mandam em agosto, a gente faz o pedido dos livros que vão ser usados no ano seguinte. Então, aqui, todos esses que estão aqui já estão embalados para serem enviados para as escolas que têm os alunos com deficiência visual. O material para deficiente visual você não encontra em qualquer lugar para comprar. Então, tudo tem que ser produzido. Então, portanto, que os livros eles vão por partes. A gente não consegue fazer um livro inteiro e mandar. Se eu for fazer um livro inteiro de matemática, vai ficar história, geografia, ciências, né? Então, a gente vai por partes. Então, sempre falta. E a gente tenta correr, né, para que o aluno tenha esse material em mãos. Para o técnico administrativo Ricardo Vieira, a cegueira não o impede de realizar atividades do dia a dia. Afinal, todo ser humano tem suas limitações. Você pegar o termo eu como pessoa, como atleta, como pai, como marido, né? Tenho filha, sou casado, como homem, eu me vejo uma pessoa normal, entre aspas, porque todo mundo é normal, mas digo assim, eu me vejo uma pessoa como você. Eu tenho a deficiência? Tenho, que me impede sim de fazer algumas coisas que eu não vou conseguir fazer, como por exemplo, eu não vou conseguir dirigir, isso é uma deficiência, é uma coisa que eu não, porque a deficiência me impede. Vou ter mais dificuldade para fazer algumas coisas? Não adianta dizer que não tenho, porque eu tenho. Só que isso não me impede de ter uma vida boa, de ser feliz, de conquistar o meu espaço, de fazer as coisas que eu gosto. Tem os dois extremos, tem aquelas que super protegem demais, tem aquelas também que acham que você faz tudo, então não precisa de ninguém para nada, você tem que se virar e que se dane. Também não é assim, tem que ter um meio termo. Você tem que me ajudar naquilo que realmente eu preciso. E as pessoas ainda têm muita pena. E a cegueira desperta muito isso. Quando você fala que é cadeirante, você vê que as pessoas não... ou surdo. Agora, quando é cego, ainda as pessoas têm aquele impacto. Porque por não ver, aquela coisa, eles falam, né? As pessoas ainda têm tem muito medo, assim. Eu percebo que a deficiência que provoca mais medo nas pessoas que eu conheço que não têm deficiência nenhuma é visual. As experiências e o contato com os cegos renderam diversas histórias, principalmente sobre uma percepção incomum aos olhos de quem vê ou enxerga. As conclusões finais trazem uma afirmação: estar no mundo sendo cego é legítimo. Confira os eventos em destaque com Ana Paula Ferreira. O mês de março traz a volta às aulas na UEM. Para receber os novos alunos e veteranos, a universidade se organiza em uma semana de integração. Feira de Economia Solidária, trilha ecológica, apresentações artísticas e oficinas são algumas das atividades da calorada deste ano. As diferentes atividades são de graça e realizadas em todos os campos da universidade. Separem escudos e braceletes, porque a cultura nórdica vai tomar conta de Maringá no primeiro encontro viking que vai ser realizado na cidade. Música, jogos temáticos e mitologia prometem levar o público por um passeio à era desses grandes conquistadores. A participação é de graça. Esses são os eventos em destaque da semana. Agora vamos falar de esportes. Para atingir bons rendimentos, atletas treinam pesado. Mas a conquista de bons resultados também depende de boas condições físicas. Principalmente no vôlei sentado. A modalidade paralímpica exige muito dos jogadores. Ainda nos treinos, na repetição de movimentos e na intensidade das jogadas, dá para perceber o desgaste físico enfrentado pelos atletas. Se nas modalidades convencionais o esforço é grande, imagine em esportes paralímpicos. Seja depois de uma partida ou após um treinamento como este, a reclamação de dores dos atletas são praticamente as mesmas. E a causa está ligada à forma de deslocamento durante o jogo. Thiago Noda treina pela equipe do Paravôlei de Maringá há mais de 5 anos. O paratleta defende a posição de levantador. Apesar do amor pelo esporte estimular o treinamento pesado, o desgaste físico é inevitável. Com certeza, os membros superiores sofrem bastante. A parte dos ombros, a parte do cotovelo. Por a gente se deslocar e movimentar só com os braços e
bater na bola com os braços também, sobrecarrega bastante. As dores relatadas pelos jogadores de vôlei sentado também chamam a atenção da ciência. Na defesa de mestrado, este pesquisador investigou diversas situações de desconforto físico dos paratletas. De acordo com os resultados da pesquisa, o deslocamento ágil em distâncias curtas tem comprometido principalmente os ombros dos atletas. As conclusões do estudo de 2 anos devem contribuir com um preparo físico que garanta menos impactos aos jogadores. Normalmente, uma pessoa, quando ela tem uma deficiência adquirida, ela passa por um processo de reabilitação física inicialmente, mas após isso ela sente a necessidade de algo mais avançado. E o esporte ele vem a contemplar bastante essa continuidade de uma reabilitação, ou seja, de um condicionamento, de uma melhora da sua capacidade física. Os resultados encontrados na nossa pesquisa, ela contribui muito para a estratégia de treinamento desses atletas, né? Porque hoje a gente consegue já ter um parâmetro de qual é a distância percorrida que eles fazem durante um jogo médio, qual a velocidade que eles se deslocam, qual é o ângulo de mobilidade que eles têm do tronco, né? Preocupadas com a saúde dos jogadores, entidades ligadas ao paradesporto em Maringá têm comemorado a evolução científica para melhorar o desempenho nas diversas modalidades praticadas na cidade. É mais ou menos o que acontece com a Fórmula 1, né? Todo avanço que acontece dentro da Fórmula 1, ele acaba se transformando em benefício para o usuário de carro no dia a dia. Então, o esporte paralímpico é a Fórmula 1 para o deficiente, né? Então, esse tipo de estudo que acontece com esportes paralímpicos, ele acaba gerando equipamentos, metodologias inovadoras que acabam sendo utilizadas no dia a dia por essas pessoas com deficiência. Então, há essa preparação antes dos jogos, né, que são os treinamentos, e que os atletas chegam no jogo e possam estar desenvolvendo melhor. Como você diz, uma parceria também com a UniPM, né, e a UEM, a gente tem essa parceria muito grande com eles, nesse desenvolvimento dos trabalhos tático, físico, né? E já que a ciência se encarrega do bem-estar dos atletas, o jeito é treinar. Para os jogadores, as dores não os impedem de competir. Pelo menos não para o Thiago. De forma nenhuma, isso daí só nos motivam cada vez mais a melhorar. Dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. E aproveitando a data, vamos falar de empoderamento feminino por meio da moda plus size e conhecer a professora da Universidade Estadual de Maringá, que vai participar do concurso Miss Plus Size na semana que vem. Sentir-se bem com o seu corpo, sem se importar com os padrões de magreza e beleza impostos pela sociedade. Esse é um dos princípios da moda plus size, um setor da indústria de vestuário dedicado às pessoas que usam tamanhos de roupa a partir do 44. Ela, no Senado de 2009, ela ingressou no Brasil e passou então a popularizar, ainda timidamente, né, a produção de moda voltada para o público que veste do 44 ao 56. Claudineia é mestre em letras pela Universidade Estadual de Maringá e, em sua dissertação, estudou a moda plus size em governamentalidade, invisibilidade sobre o corpo da mulher gorda na contemporaneidade brasileira. E constatou que, apesar dos vários avanços, o setor tem muito a melhorar. Eu acho que é interessante também que a moda plus size contribua de forma significativa com a mulher na questão da visibilidade, né? A moda plus size, ela só é visível no cyberespaço, né? O grande campo de visibilidade dessa moda é o cyberespaço. As grandes mídias, como a mídia televisiva, ainda é um campo em que essa moda não é prestigiada, né? Utilizar peças de roupa em tamanhos maiores frequentemente é confundido com problemas de saúde e até mesmo descuido. Mas essa não é a realidade da Larissa Bianchi. O seu empoderamento é na sua mente, não está no seu corpo. Independente se você é homem, se é mulher, independente da sua cor, do seu corpo, isso então vai endossar e vem assinar embaixo o que eu sempre representei. Porque a cobrança de quando eu era mais nova, se eu não queria ser mais magra, até hoje as pessoas perguntam, eu nunca quis. Eu gosto, me gosto assim, eu sou uma gordinha assumida. A professora de anatomia da UEM agora tem outra profissão, a de modelo e Miss Plus Size. Larissa vai representar o estado do Tocantins na 6ª edição do evento, que acontece em São José dos Pinhais,
no dia 8 de março. Eu acabei aceitando o desafio. Falei, nada por acaso, vamos mostrar também esse perfil de uma mulher comum, né, de uma mulher que está aí trabalhando, que tem a sua vaidade, cuida do seu corpo, da sua medida, mas também que não quer ser magra, e vou assumir isso para ver o que vai dar. E as coisas começaram, então, a fluir de uma maneira bastante rápida. O termo plus size passou a ser mais utilizado desde 2009. Desde então, a procura por essa moda aumentou. Em 2015 e 2016, enquanto o vestuário adulto em geral teve queda de 1,3%, a moda plus size cresceu 8,2%. Esse aumento na procura também foi sentido nas lojas físicas. Angélica, gerente de uma das lojas pioneiras do setor em Maringá, tem uma teoria. O desenvolvimento de peças bonitas e antenadas com a moda ajudaram no avanço desse setor. Nós percebemos um aumento porque as peças estão na tendência, né? A gama de produtos também está bem bacana. E estamos antenados na moda também, procurando sempre trazendo para elas o que há de mais bacana na moda. A moda ainda tem muito a agregar e mudar, mas até lá, Larissa deixa um recado para quem se sente incomodado por não se encaixar nos padrões. Para ser feliz, basta eu ter um cérebro fazendo as coisas que eu gosto. Com mais peso ou menos peso, seja feliz com o seu corpo. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. E ainda inspirados pelo dia 8 de março, o encerramento dessa edição fica por conta da Lubes, uma MC daqui de Maringá, que tem aberto muitas portas e dado voz às mulheres na cena do hip-hop maringaense. Ela apresenta sua mais nova música, Carta para Ninguém. Para rever os nossos conteúdos ou saber mais sobre o que acontece na universidade, acompanhe a gente também pelo Facebook. Até a próxima. Tchau! Eu comecei a escrever, e a letra eu enderecei, pra onde foi eu não sei, mas mesmo assim eu enviei. Pra ver não precisa tocar, e as vidas vão se encostar, Põe o fone, esquece o que sufoca, encosta na minha música e vê se ela te dei um pedaço meu pra escutar. Ganhei mais uma chance. Ei, então abaixa que é baixo, ou aumenta, tá baixo. Eu gosto do som alto, eu respiro e salto. E o volume no último é sempre o lugar onde eu me relaxo. Onde eu acho me pede um guindaste, porque a brisa pesa e puxa embaixo. Escuta o chocalho, porque a lupa se pendura na orelha pela haste. Eu sou meio impossível, mas eu sei que é impossível, porque é bem mais possível ser bem mais sua amiga. Imagina a morte horrível, saber no fim da vida que seria incrível se você sorrisse mais, e se tivesse feito mais amigos. Eu não lembro mais por que eu tava te escrevendo, mas é seu esse pedaço meu pra escutar. Cê me deu mais uma chance. Se quer pergunta que eu respondo, carta aberta encontro a resposta na garra do pombo. Sentimento encontro, esconde ruína, escombro, e no meio do cimento tem uma sorte tipo um trevo, eu sei. E o jeito não melhor eu sei, mas fica bem melhor quando cê tá de pé do tombo. Uma, duas vezes, quatro, talvez seis. E eu também já pensei, será que é melhor ficar? Mas o melhor é que cê pensou igual, então sozinha que eu não vou ficar. Então escuta e me deixa ficar, que eu escrevi sem querer esperar, e alguém ouviu que eu ia falar, e uma chance eu ganhei pra contar. Sensa pra chegar no ouvido, desculpa se não fez sentido, mas pra mim foi muito sentido você passar um tempo comigo.